Pessoal, essas dicas que eu vou passar pra vocês são as dicas que eu deveria ter ouvido quando eu tinha a idade de vocês. E também pra quem tem a minha idade, é contemporâneo, vocês vão se identificar e talvez comentar algumas coisas aqui a respeito. Vamos lá. São as 5 lições ou 5 dicas fundamentais para uma vida melhor no futuro. Não tenha pressa para casar. E por que eu comento isso? Porque quando eu tinha os meus 18, 19 anos, eu comecei a namorar uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada. Na ocasião, eu com 17, 18 e a menina tinha seus 25. E, no entanto, ela teve uma vida bastante conturbada, apesar de ser uma pessoa altamente esclarecida. Mas teve, acho que, 3 casamentos, 2 deles bem frustrantes. Agora está no último e tem 3 filhos de relações diferentes. Né? E tempos atrás, quando eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, eu vi que a minha vida, no fim, apesar de alguns percalços, ela tem sido muito mais tranquila no decorrer dos anos do que foi a vida dela. Vamos dizer que ela sofreu com várias montanhas russas de emoções, que, querendo ou não, pode em algum momento afetar a saúde dela, mental ou física. Então, uma coisa que é uma dica fundamental para homens e mulheres. Eu sei que algumas pessoas por aí disseminam aquela coisa maluca de que a mulher perde o valor após os 25 anos. Gente, desculpa, tá? Ou eu não faço parte aí da Red Pill, e que, sei lá, pra mim tentar te colocar numa caixinha só é uma coisa idiota, burra, mas não tô aqui pra julgar, tô apenas pra dar a minha opinião a respeito. Mas assim, eu não vejo que mulheres perdem o valor após os 25, muito pelo contrário. Eu acho que o ápice da mulher é dos 35 aos 50, em forma física e beleza, em mentalidade, e outra, elas já têm uma casca de uma vivência anterior que, se porventura elas não tiverem feito muitas burradas, e aí considero que vocês bem entendem, ela provavelmente estará no melhor ponto de maturação para a convivência contigo. O problema é que alguns homens têm aquela coisa de pensar, essa mina já sentou em várias... Enfim, vocês entendem como quiser. Só que daí é aquela coisa, vai dos teus princípios. E para mulheres a mesma coisa. Um homem dos 35 aos 50, ele está no ápice da sua conquista, maturidade, e ele já viveu algumas experiências, já deu algumas caneladas, então eu não vejo por que a gente ter pressa em querer casar e ter relacionamentos. Porque eu os tive dos 18 até os 22, 23, e depois de algumas águas rolando debaixo da ponte, eu estabilizei com uma pessoa e vi, minha vida ficou muito mais tranquila agora. Então, não ter pressa, e às vezes a pessoa que tu julga ser a correta pra ti, não é a escolha, ela não deve ser pela capa, e sim pelo conteúdo. Beleza, agora eu vou pra minha dália aqui. Vamos lá. Ninguém pensa tanto em você quanto a gente imagina. Essa aqui, vamos dizer que seria, na verdade, a menos importante. Cairia essa sim por último e essa que eu falei anterior, mas enfim. Ordene aí como vocês quiserem, na ordem de prioridade que vocês bem entenderem, mas tomem nota do que eu tô falando. De fato, às vezes a gente se importa muito, por exemplo, por estar no fator de obesidade nível 2 já, devido à altura e o tamanho que eu tô, 1,74 m ou 174 centímetros e quase 120 quilos, tá? Tô numa fase bem assustadora. E isso tem a ver com outra pauta também, que eu vou falar depois. E várias vezes eu pensei, não vou na academia. Eu, inclusive, tinha grana e flexibilidade de horário, e não fui. Quando eu resolvi ir tempos atrás, aí eu percebi, cara, ninguém tá dando a mínima pra ti. Ninguém tá observando o teu treino, o que tu tá fazendo ou não. É só se tu cair no chão lá e passar mal, que daí uma ou duas pessoas à volta vão fazer alguma manifestação e quando eu ver ali tem as pessoas te acudindo, né? Fora isso, não interessa se tu tá caminhando na rua ou não, então isso serve agora como uma reflexão pra mim, que eu espero estender isso a vocês. Né? E não é por uma questão de vaidade, mas sim, se tu mexer o teu corpo, tu vai ter uma vida melhor. Isso tá ligado a outra pauta. Outra coisa, em sala de aula. No período da infância, eu tinha medo de erguer a mão e falar em sala de aula. Porque eu achava que o constrangimento de perguntar as coisas era muito pior do que eu tentar descobrir ela sozinho, numa época em que tu tinha que ir pra biblioteca para pesquisar. Não tinha o Google na tua frente. Então, assim, as pessoas elas não se importam. No momento em que tu pedir lá pra ter uma explicação, uma informação, seja na faculdade, até para quem é mais novo e está no ensino médio ainda ou antes, saiba que as pessoas estão literalmente isso aí que vocês pensaram. Para vocês, na hora que vocês perguntam, elas simplesmente vão olhar, que legal que ele teve a coragem. Às vezes até elas vão pensar assim, que bom que ele fez a pergunta no meu lugar. Tá? E vamos lá, o seu corpo, essa aqui é matadora. Essa aqui é na ordem de importância grandíssima. Porque eu fiz errado. Então eu sou a prova para vocês de que isso aqui pode dar muito ruim.
O seu corpo vai cobrar tudo o que você fez aos 20. E ele cobrará a partir dos 35, tá? Então, por exemplo, eu agora aqui fui colocar o painel aqui ao lado que abafa um pouco o som da gurizada gritando lá na escola, tá? E aí eu fui fazer um movimento aqui, e isso aconteceu agora há pouco, tá? E vi que doeu pra caramba aqui o meu ombro, a junção entre os ossos que compõem o braço com o ombro de fato ali, aquela junção de ossos que eu não sei os nomes, tá? Por favor aí, pessoal da área da saúde, comente aqui e contribua. E de fato, isso foi do quê? De fazer um movimento simples, esdrúxulo, e me dá muito mal. Por conta de eu não ter um preparo de musculação, não ter feito algo voltado à melhoria de corpo, né? Melhoria de forma física. Nem é por uma questão de beleza, como eu citei, mas sim uma questão de o quanto eu consigo me mover sem precisar de um andador, uma muleta. Claro, eu não estou nessa fase agora, mas se eu continuar do jeito que eu estou, com o ritmo de vida que eu tenho, isso vai dar muito ruim no futuro. A exemplo disso, alguns aqui já devem ter acompanhado outro vídeo que eu citei a respeito da saúde do meu irmão. Por uma série de fatores mentais e também pela falta de mobilidade nos últimos anos, com 47 anos ele teve uma dissecção da veia aorta. Chegou um ponto em que os médicos falaram, era pro teu irmão estar no outro lado. Então despeçam-se dele. E no entanto ele voltou para casa. Em compensação, a vida dele vai mudar completamente agora. E tudo quando eu sentei e conversei com ele que ele me disse eu deveria ter tido uma vida diferente. Ele tá perto dos 50, mas não chegou ainda. Ele falou, a minha vida deveria ter havido um momento em que eu pensasse mais em, não forma física, mas mexer o corpo para não ter problema com o físico. Vamos lá, lição 4. Dinheiro importa. E ele importa muito. O que vem à nossa mente quanto a dinheiro, tá? Nós devemos pensar em símbolos. E o principal símbolo que vem junto com o dinheiro é liberdade e opções. E agora eu vou falar como bom obeso que sou. Sabe quando tu vai num restaurante e tu tem que escolher as coisas no cardápio não pelo que tu gostaria de comer, mas sim pelo valor? Isso é escassez, é a falta de opção. Eu sei muito bem o que é viver isso. Já tive também como visitar o mesmo restaurante e poder escolher o que eu queria de fato comer. Não era a coisa mais cara, mas era o que eu queria comer de verdade. E dinheiro, ele te proporciona sensações, liberdades, experiências, memória. Então o dinheiro importa, mas é óbvio que usado com sabedoria. E a gente só aprende isso e entende quando a gente convive com pessoas que têm patrimônio maior. Só que é claro, né, fácil de consolidar não é tanto. Mais difícil ainda é manter quando a gente é emocionado e compra por impulso. Então muito cuidado com essas lições. Recomendo muito a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro no entorno aí de seus 25 a 30 reais. Cara, vale cada centavo. Se tu lê ele no modo preguiça, lendo ele meia hora por dia, tu vai levar 15 dias para matar o livro. Mas vale cada segundo da leitura. Então, a terceira lição. Você, de fato, é a média das 5 pessoas com que mais convive, e isso é real. Por quê? Vou citar para vocês. Eu um dia parado em um bar próximo a uma parada de ônibus. E eu ficava ali com isso, eu devia ter os meus 19 anos. Um amigo meu, que hoje mora no centro, apesar dele não ter entrado num patamar de riqueza muito alto, mas ele tá lá. E eu tô aqui num bairro mais à margem, mais à periferia, em teoria, né? Mas não é um lugar ruim. Apenas não é um lugar tão bacana quanto onde ele está, na localização. E um dia ele me viu no bar e ele comentou, cara, tem um cara tão, eu julgo, né, que tem um cara tão inteligente, bom vocabulário e tudo, e tu tá perdendo tempo ali, cara, gastando tua energia, tua vida ali. Cara, vai focar em trabalho e estudo. Porra, ele me deu uma patada, na hora eu não gostei, mas depois refletindo, cara, ele tem razão. Eu tô andando aqui com uns caras que talvez não vão evoluir tanto assim, e depois daquilo ali, realmente, eu notei que algumas pessoas continuaram exatamente no mesmo ponto em que elas estavam, e as que não ficaram andando de bando e só pensando em perder tempo, né? Que na verdade, sim, é bom a gente trocar a energia do riso, da bobagem, do falar besteira. Isso é importante que a gente tenha em alguma fase da vida. Porém, só fazer isso em um período, tipo, trabalhei, voltei pra casa e vou pra gandaia. Isso não vai te edificar como homem. E como mulher, aí eu não tenho como falar, né? Mas eu digo a vocês que sim, é bom a gente saber dividir esses momentos, tá? Tem o momento do prazer e lazer, tem o momento da descontração, mas tem que ter o momento do foco e do estudo, do aprendizado, do evoluir, e isso inclui também parte espiritual, mental,
talvez religiosa, terapêutica, né? Mas tu tem que ter um momento de introspecção. Geralmente esses momentos vêm com estudo. Isso aqui, querendo ou não, é de uma certa maneira estudar, porque vocês poderiam estar olhando qualquer outro conteúdo idiota, mas se vocês estão aqui, cara, parabéns. Provavelmente alguma coisa aqui vai servir pra vocês, né? Vamos lá, essa lição talvez ela seja uma das mais duras, mas ela é uma verdade indiscutível, né? Não tem como a gente mudar isso. Disciplina vale mais do que motivação. Vou dar um exemplo que aconteceu várias vezes na minha família. Meu pai, assim como eu também desenvolvi isso devido ao DNA, tem a habilidade de conseguir cortar cabelo. Ok? Sei que vai parecer uma coisa esdrúxula. Mas quando eu via ele, quando eu era criança, e ele falava isso pra mim: ah, filho, eu não tô inspirado hoje pra cortar teu cabelo. Aí eu, beleza. Não tá, de certo ele tem que estar pra fazer, né? Com o tempo eu entendi que aquilo era uma desculpa esfarrapada, tá? E, detalhe, ele poderia de alguma maneira ter monetizado isso, ter transformado isso em ganho. Mas ele tinha outras habilidades lá como construtor, né? E fora outras coisas também que ele fazia da marcenaria elétrica. Ok, eu sei que vai rolar piadinha de quinta série com o que eu falei, mas tá tudo bem, faz parte. Quando eu comecei a cortar cabelos de hobby, de brincadeira, aí eu vi, cara, tu não precisa estar motivado, basta tu fazer. Ele simplesmente não estava afim de fazer. Porque tu não precisa estar motivado, não é uma coisa artística tipo música, que tem que haver uma inspiração para que tu vá lá, toque e faça algo. Não. Até porque geralmente música, quando ela é feita pensada, quando ela não é feita por inspiração, geralmente é um pastiche de música, né? Mas enfim. Então, claro que não é o melhor exemplo, mas é algo para que vocês remetam aí ao cérebro de vocês e pensem em cima, reflitam. Fato é, a disciplina, às vezes, de fazer, às vezes não, em 99% das ocasiões a disciplina de fazer, mesmo quando tu não está com a veemência em querer fazer isto, ela te levará a uma performance melhor. Até porque, muitas das vezes, trabalhando na força do ódio, sem estar com vontade de fazer, é o ponto onde acontece a virada. É o ponto onde, poxa, eu estou fazendo isso aqui de cabisbaixo, não tô com gás de ontem. Mas em compensação tem um ponto agora meu que eu tô, assim, exausto, cansado ou exaurido mentalmente, seja lá como for. Mas é aquela curva de aprendizado que te impulsionará para um caminho que lá na frente, mesmo com a situação de caos à tua volta, tu vai conseguir ter resultado ou trazer resultado para alguém. Isso é o ponto onde a disciplina vale mais do que a motivação. É o quanto tu te coloca, te expõe em situações incômodas ao ponto de pode estar caindo o mundo à minha volta, eu consigo resolver tal coisa. Isso para si e isso para quando tu traz o resultado para alguém. E a lição número 1. Você não precisa ter tudo. Tá? Então até vou dar um exemplo meu aí. Quantas vezes eu, quando jovenzinho, ou seja, bem aqui o que é a proposta do vídeo, eu estudei várias coisas aleatórias. Fiz inglês e acabei não gostando, mas aí foi por causa dos professores. Na época, professores podiam assediar alunos e eu estava numa escola onde boa parte eram professores homossexuais dando em cima dos alunos. Fato, isso ocorreu, foi incômodo, tive que lidar. Na época eu era um cara mais bonito, tá? Tinha cabelo e pesava uns 30 quilos a menos. E aquilo se tornou incômodo, mas na época não tinha essa questão de já sair por aí denunciando, ou enfim, falando. Tu simplesmente tinha que lidar com as coisas e, sabe, voltar pra casa, dormir com aquele problema e tentar resolver no dia seguinte. Qual foi o jeito que eu arrumei? Cara, sair do curso, né? Poderia hoje ser formado em letras, pelo menos por um curso técnico que ensinava muito bem inglês. E outras coisas também, fiz cursos assim, tipo, um curso idiota que eu fiz, operador de computador em 2006, quando eu tinha 19 anos. Cara, que dinheiro mal empregado. O curso do Ipazen que eu fiz de graça, eu aprendi as mesmas coisas que depois eu paguei R$800 na época, que era grana pra caramba, era tipo 2 salários hoje, pra fazer um curso idiota. Pra eu colocar no meu currículo que eu sabia lidar com Word, Excel, coisas básicas, né? Escrever um texto. Então assim, tô dando exemplo pra vocês, hoje nem existe mais esse curso, tá? Que as pessoas nascem sabendo operar um PC. Mas, por exemplo, às vezes façam uma pesquisa, façam uma triagem melhor. Vejam se as pessoas que têm aquela formação, se elas estão no teu meio, pergunte a elas se realmente aquilo levou elas ao progresso. Porque uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos, posso estar equivocado, mas um dia eu vi uma entrevista de um menino, acho que de 15 anos, que já fazia vendas pela internet, e um senhor dos seus 70 e poucos anos dizendo pra ele que ele tinha que fazer MBA de não sei o que. Cara, vejam bem, eu não tô aqui pra criticar quem é mais velho, mas uma coisa que, por exemplo, o Ryan fala,
E isso ele tem razão. Às vezes, tu tem que ouvir uma pessoa que é no máximo 15 ou 20 anos mais velha que tu. Alguém com 30, 40 anos mais velho do que vocês, essa pessoa ela tem um outro tipo de bagagem e uma outra vivência de uma época ao qual essa pessoa ela pertence a um patamar diferente de ser humano. No sentido, o melhor sentido que eu quero passar para vocês. Como a geração dela agia diferente, tinham tecnologias à disposição diferente, o jeito dessas pessoas pensar ainda está focado em eu preciso estudar e ter um canudo. Hoje em dia eu olho e, sinceramente, todos os canudos que eu tive, todos eles são, sinceramente, é duro falar isso, mas nenhum deles serve para absolutamente nada do que eu faço. Nada. Tanto que se eu tivesse me aplicado a aprender tudo que eu sei hoje de ferramentas CAD e o que eu sei de comunicação, isso sim é útil. Isso é útil até o fim da minha vida. Agora, todos os cursos que eu fiz lá, que eu tenho a formação de técnica em mecânica e o de técnica em agrimensura, são só títulos. Porque na prática, gente que se formou comigo sabe muito menos do que eu. E muito menos do que gente que está se formando agora. E que por saber muito mais de PC, de computação, ou por ler mais normas, sabe muito mais do que gente que se formou comigo há 10 anos. Tanto na agrimensura, quanto os que se formaram comigo técnico em mecânica 20 anos atrás, aliás. 22 anos atrás. 21. Enfim. Essas são as dicas para vocês. Espero que vocês tenham tomado nota aqui. Coloquem nos comentários. Se puder hypar meu vídeo, agradeço um monte. Fique com as dicas ao final do vídeo. E, óbvio, tudo que vocês comentarem aqui ajuda o produtor de conteúdo. O like é importante. O hype é importante. A doação do Pix é importante. Tudo ajuda o produtor. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.